tema que tem sido bastante discutido é a possibilidade de uma mudança na data das eleições. O assunto virou pauta no Senado, Elivaldo. É verdade, já que depende do Congresso Nacional qualquer tipo de alteração no calendário eleitoral, já que esse calendário está previsto, está sustentado juridicamente na Constituição da República, na Constituição Federal. Então, naturalmente, que qualquer mudança, proposta de emenda à Constituição, terá que ter origem no Congresso Nacional. Por esta razão, essa iniciativa já foi tomada no Congresso, né, Joelson? Já sim, vamos a Brasília com Délio Rocha, trazendo detalhes para nós. Délio, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde para você, para o Elivaldo, meu boa tarde a todos. Lembrando que as eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro. Só que por conta aí da pandemia vai ser difícil manter este calendário, isso vai depender aí da dinâmica da doença. E aí, por conta disso, né, desse cenário desfavorável, o senador Randolfo Rodrigues protocolou no Senado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, aí propondo o adiamento das eleições deste ano, as eleições municipais, o primeiro turno para o dia 6 de dezembro e o segundo turno, no caso de cidades que tenham segundo turno, aí iria acontecer no dia 20 de dezembro. Ontem, Joelson e Elivaldo, eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, ele gravou um vídeo para a gente, dando mais detalhes sobre esta proposta. Vamos conferir. O Brasil vive o momento mais difícil, grave e dramático dos últimos 100 anos. Nós temos uma gravíssima crise sanitária, que terá logo em seguida como consequência a mais grave crise econômica de nossa história. Em um momento desse, com o povo vítima da doença e depois acometida pela crise econômica, empobrecida, a prioridade não pode ser pensar em eleições. Por isso é necessário adiar ao máximo o calendário eleitoral deste ano. Este é o sentido da proposta de emenda constitucional que apresentamos. Adiar as eleições para dezembro deste ano, com o mínimo possível de tempo de campanha e também sem destinação dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, que devem ser redirecionados para o combate à pandemia. É a proposta do senador Randolfo Rodrigues, do Rede Sustentabilidade. Será que isso se sustenta, Elivaldo Barbosa? Aí são dois pontos que o senador aborda na sua proposta de emenda à Constituição. Primeiro, a mudança do calendário. A eleição não seria mais no dia 4 de outubro, com possível eventual segundo turno no dia 26, se não me engano, para o dia 6 de dezembro, 2 meses, né? Exatamente 2 meses, 4 de novembro, dezembro. E com um possível segundo turno, no caso do Piauí, só Teresina se enquadra no segundo turno, por ter mais de 200 mil eleitores, seria no dia 20 de dezembro, ali pertinho do Natal. Bom, isso aí é um ponto. O segundo, a destinação dos recursos do fundo eleitoral. Então, são dois pontos aí que devem gerar polêmica no debate lá no Senado, no Congresso Nacional como um todo, e que seguramente vai atrair as atenções não só da área jurídica, mas principalmente, neste primeiro momento, das lideranças políticas que estarão diretamente envolvidas no pleito deste ano. Vamos conversar com o senador Marcelo Castro, ele está aqui ao vivo conosco e fala a respeito dessas possibilidades. Senador Marcelo, a proposta do senador Randolfo Rodrigues, ela é plausível? É possível que nós tenhamos eleições em dezembro? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar me dirigindo aqui ao povo do Piauí. E eu quero dizer a todos que eu elaborei já na semana passada também uma PEC que trata da questão das eleições deste ano. Na verdade, a minha intenção é muito próxima da do Randolfo, só que ele já marca uma data pré-determinada. E no caso da minha PEC, não. A minha PEC transfere ao Tribunal Superior Eleitoral o poder para eles avaliarem o melhor momento para se fazer as eleições, se não for possível fazer agora no dia 4 de outubro. Quer dizer, com a pandemia que nós estamos vivendo, com essa crise toda, se não houver condições efetivas
de nós realizarmos eleição agora em 4 de outubro, pelo que a minha PEC propõe, ficaria a cargo do Tribunal Superior Eleitoral avaliar o melhor momento, sendo que quanto mais próximo de outubro, melhor, contanto que esse prazo não passasse do mês de abril. Ou seja, é um poder que nós damos ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, temporário, que vai até abril. Se até abril o Tribunal Superior Eleitoral não tiver achado condições efetivas para realizar as eleições, então esse poder que nós demos se extingue. E aí o Congresso Nacional teria que se reunir de novo para encontrar outra solução. Então, sendo assim, a gente não diz que a eleição vai ser feita em novembro, ou que vai ser feita em dezembro, ou que vai ser feita em janeiro. A gente transfere ao Tribunal Superior Eleitoral esse poder para o tribunal, que supostamente é um órgão isento, avaliar o melhor momento. Logo que haja condições efetivas de realizar as eleições, então nós as realizaríamos. Senador, boa tarde. E sobre esse outro ponto que o senador Randolph aborda na PEC, diz respeito à destinação do fundo eleitoral. É plausível também essa proposta, essa ideia de redirecionar esse recurso para o combate à Covid e não para envolvimento direto no pleito deste ano? Elivaldo, aí tem um outro problema que eu preciso falar da minha PEC. A minha PEC, além de dar esse poder ao Tribunal Superior Eleitoral, ela estabelece também que os próximos mandatos de prefeitos e vereadores teriam aproximadamente 6 anos, para exatamente coincidir as eleições em 2026. Então, isso é uma luta minha, você acompanha, de muitos anos. Sempre eu fui favorável à coincidência das eleições e acho que essa pode ser uma boa oportunidade. Quer dizer, a gente não conseguindo fazer eleição em outubro, faria quando fosse adequado, mas o mandato seria de 6 anos para, em 2026, nós termos a eleição todas no Brasil em um dia só. Eu acredito que isso fortaleceria muito os partidos políticos, tornaria os partidos mais programáticos, mais orgânicos, mais doutrinários, mais ideológicos e uma proposta mais consistente. Além do mais, como nós não temos mais financiamento privado de empresas, o financiamento agora é público, nós economizaríamos os recursos públicos, porque ao invés de nós estarmos gastando dinheiro público para fazer eleição de 2 em 2 anos, tanto do fundo eleitoral, quanto do fundo partidário, quanto os recursos que o próprio Tribunal Superior, que o próprio Tribunal Eleitoral gasta para fazer eleição, nós então economizaríamos esses recursos públicos fazendo a eleição todas num dia só. Eu acho muito mais racional, muito mais consistente, muito mais adequado para o país que tem um financiamento público de campanha, fazer uma despesa só, ao invés de fazer 2, como nós estamos fazendo atualmente. Você sente que há uma boa receptividade para esse projeto, senador, de modificação das eleições para que elas sejam coincidentes com as eleições de governadores e presidente da República? Bom, isso aqui tem uma questão básica que é preciso ser distinguida. É que alguns estão propondo a prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. A minha não propõe prorrogação de mandatos. A minha propõe que o mandato dos eleitos, ao invés de 4, seja de 6 anos. Por que eu faço isso? Porque eu sou favorável à coincidência das eleições e o Supremo Tribunal Federal, já em várias manifestações, não admite, em hipótese nenhuma, prorrogação de mandatos. Agora, que prorrogação poderia existir na minha PEC? Ou por 1 mês, ou 2 meses, no máximo 3 meses. Se não houvesse condições, por exemplo, de fazer eleição em dezembro, seria feito em janeiro. Então, os prefeitos e vereadores teriam um mandato prorrogado por um mês. Se não for possível fazer em janeiro, faria em fevereiro.
o mandato seria prorrogado por 2 meses. Mas tentar prorrogar um mandato por 2 anos, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, é radicalmente contra. Com certeza julgaria essa PEC inconstitucional e nós não conseguiríamos êxito por este caminho. Pode utilizar o seu sotaque são raimundense ou são joanense também, já que estamos falando na política. O senhor acha que essa pandemia, ela zera as disputas eleitorais? Não zera. Ela vai sempre existir. Agora, nós precisamos ser racionais. Quer dizer, não adianta querer fazer uma eleição se nós não tivermos, Elivaldo, condições efetivas para isso. Nós vimos agora, no meio da crise, a Coreia do Sul fazer uma eleição de maneira muito civilizada, de maneira muito ordenada. A gente via as pessoas marchando para as urnas, para as sessões eleitorais, guardando distância de 2 metros uma das outras, todas usando máscaras. Quando chegava na porta da sessão, lavavam as mãos com álcool gel, usavam uma luva, iam lá, votavam, que lá eles votam em cédulas ainda, Votavam, na volta retiravam as luvas, jogavam ali no lixo e conseguiram fazer. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, está estudando a possibilidade de fazer a eleição, ao invés de um dia só, em 2 dias ou em 3 dias. Não sei se isso seria uma experiência nova, assim, para não ter uma aglomeração muito grande de pessoas. Mas a verdade é que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, eles têm uma certa alergia quando se fala em prorrogação de mandatos. Então, o entendimento que eu tenho hoje é de que nós teremos eleições para prefeito e vereador, se não este ano, no início de 2021. Então, mais do que isso aí, eu acho muito pouco provável que a gente marche por outro caminho. Agora, o que é que eu estou tentando? É fazer do limão uma limonada. Já que nós vamos ter essa oportunidade de modificar a data da eleição, então vamos modificar também para melhor, fazer as eleições num dia só, em que todos os temas seriam debatidos no mesmo momento. Isso fortaleceria demais os partidos políticos, porque cada partido teria que ter um programa de governo a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Você levaria uma mensagem muito mais consistente. Eu não tenho a menor dúvida que essas eleições descasadas no Brasil sem nenhuma dúvida, um fator de desagregação partidária. O mais, um prefeito que tem um mandato de 4 ou de 8 anos, ele passa todo o seu mandato fazendo eleições, ou preocupado com as eleições, com os resultados eleitorais. Então, as prefeituras, em verdade, perdem a capacidade, e de certa forma os estados também, de se planejarem a médio e a longo prazo, de fazerem obras estruturantes importantes para o município, porque eles têm que, a todo momento, mostrar resultado eleitoral. E agora, com o reforço de que as eleições são financiadas com recursos públicos, que nós sabemos que são escassos, que são parcos, então, para que nós fazermos 2 eleições se nós podemos resolver o problema de uma vez só, com uma só eleição? Então, muito mais, se eu já sempre fui a favor da coincidência das eleições, agora eu sou muito mais, porque as eleições agora são com financiamento público. Marcelo, agora eu queria aproveitar a sua experiência como ministro da Saúde. Queria que o senhor falasse um pouco sobre aquele ambiente do Ministério que tem sido tão difícil nesses últimos tempos. O ministro Nelson Teich deixou o cargo do Ministério da Saúde, a crise se agravou dentro do governo nesse assunto, tratamento da pandemia. Como é que o senhor tem avaliado e qual é o significado dessas saídas tão constantes da cadeira do Ministério da Saúde? Bom, a questão é que a ciência, a medicina foi politizada. E isso nunca deu certo. Vamos lembrar aqui da história, desde o tempo de Galileu, quando disse que a Terra girava em torno do Sol, ele foi considerado um herege, foi obrigado a se retratar publicamente.
Então, aí a gente vê, são exemplos, né, que estão a abundância no mundo. Ciência é uma coisa, política é outra coisa. Você veja essa celeuma que se criou em torno dessa medicação, da cloroquina. Por que se criou essa celeuma toda? Só porque o Trump disse que era um remédio que tratava, que curava, e o Bolsonaro disse que curava. Agora está o Bolsonaro e os bolsonaristas dizendo que a substância, que esse medicamento salva todo mundo, mandou a Damares aqui no Hospital Tibério Nunes em Floriano, e estão os antibolsonaristas dizendo que o remédio não serve para nada, que é tóxico, que mata as pessoas. Olha, nem uma coisa nem outra. Isso jamais deveria ter sido contaminado, jamais deveria ter tido essa ideologização, né, essa politização da ciência. Ciência não pode ser contaminada com a política. O que a gente sabe, né, é que há estudos favoráveis, há estudos contrários. Na dúvida, o que é que nós vamos fazer? Eu, como médico, eu, como ser humano, tenho uma dúvida se o remédio é efetivo ou não. É um remédio que tem 70 anos que está sendo usado no mundo inteiro. Se fosse tão tóxico assim, não se tomava como se toma há 70 anos. Então, na dúvida, eu acho que é muito melhor usar. Então, são vários protocolos que estão sendo preconizados, inclusive por cientistas brasileiros. São vários exemplos que estão sendo feitos. Agora virou uma política que não tem sentido. Eu me lembro quando eu era ministro da Saúde, veio o caso da pílula do câncer. Vocês se lembram? Que era a fosfetanolamina. E o Bolsonaro era um dos enfrentantes da época, que queria que liberasse, que esse remédio salvava todo mundo, curava todo tipo de câncer, que eram os laboratórios internacionais. Não era só ele que dizia isso. Muitos diziam que os laboratórios internacionais não permitiam que se fizesse a descoberta, a aplicação dessas. Tudo conversa fiada. Na verdade, se provou que não valia coisa nenhuma, ninguém fala mais em fosfetanolamina, e a nossa hidroxicloroquina é um medicamento que é usado há 70 anos. Tem pessoas que têm lúpus, passam anos utilizando. É evidente que tem que ser prescrita pelo médico, tem que ser acompanhada, porque toda droga tem um potencial de efeitos colaterais. Mas não é a hidroxicloroquina o principal, é um protocolo que tem que ser usado. As pessoas têm que saber que essa doença ela evolui por fases. Na primeira fase, que é a fase de multiplicação do vírus, tem que ter um tipo de medicação. E a segunda fase, que é a fase da inflamação, que é a resposta do organismo ao vírus, tem que ter uma segunda linha de tratamento. E parece que os médicos que estão seguindo essas prescrições estão tendo melhores resultados do que os que não prescrevem. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Marcelo Castro. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Elcio. Um grande abraço para vocês aí, muito obrigado. Muito obrigado, senador Marcelo Castro, falando aí a respeito dessa situação, inclusive da sua experiência, né, como ministro da Saúde. Agora, Edivaldo, falando sobre as eleições, veja que existem muitas possibilidades, apesar daquele certo rigor nas mudanças das datas. Até porque nós mostramos agora uma situação que já vai chegar no Congresso com muita força. Só aqui nós mostramos duas PECs, né? A PEC do senador Randolph e a PEC do senador Marcelo Castro. Outras aparecerão também, inúmeras emendas. Então você imagina a complexidade que vai ser esse debate, ainda talvez aí no final ainda deste mês de maio, e seguramente com mais intensidade e com caráter decisivo até ao longo do mês de junho, antes do recesso parlamentar. Portanto, eu acho que essa é uma matéria que vai exigir aí muita atenção, principalmente dos congressistas, que terão o papel de decidir sobre o calendário eleitoral, até principalmente relacionada à data mais importante, que é a data do pleito.